A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs em Cristo, passando para desejar a você uma noite abençoada, um dia abençoada para os que vão ouvir de manhã cedo, um bom dia, uma tarde para os que vão ouvir à tarde, amém? Uma boa noite para os que vão ouvir à noite, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e irmãs participantes do grupo, a todos os irmãos do Facebook, do YouTube, louvado seja Deus. Hoje nós estaremos lendo, irmãos, uma passagem do Filho Perdido, onde se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante. Amém? Mas antes de nós ler esta parábola, eu quero contar uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás. Teve uma certa ocasião que eu fui pescar mais um amigo no rio. Esse amigo era um amigo pastor. E então, de repente, nós estávamos na beira do rio. E então a voz do Senhor veio a mim dizendo: Filho, pergunte a este rapaz que está com você a seguinte palavra que eu vou te dizer. Diga a ele assim: se eu permitir um homem descrente ficar acamado para reconhecer que eu sou o Senhor da vida dele, e esta pessoa, no final de todo aquele sofrimento, e de repente o médico chegar com um diagnóstico dizendo que ele tem 4 dias de vida, mas de repente no final ele reconhece que eu sou o Senhor da vida dele, mesmo ele vivendo todo o tempo, praticando todas as coisas de errado, todas as coisas ilícitas, praticando coisas abomináveis aos meus olhos, mas no finalzinho ele reconheceu que eu sou o Senhor da vida dele. E então ele se entregou a mim. E nessa hora eu o recolhi. Pergunte isso a este rapaz que está com você. E então você saberá o coração dele a respeito e após a pergunta. Se ele daria o reconhecimento, se esta pessoa seria salvo ou não. E então eu cheguei perto desse amigo meu pastor e perguntei: amém, meu irmão? Ele disse amém. Então eu comecei a contar a história ao qual o Senhor Jesus colocou no meu coração. E de repente eu peguei e deliberei a palavra para ele, assim como o Senhor Jesus tinha falado para mim. E após ele terminar de ouvir a mensagem, ele disse assim para mim: se eu fosse Deus, eu não perdoaria este homem, porque este homem passou a vida inteira pecando e praticando todas as coisas de errado. E agora, no último suspiro, ele ia querer a vitória? Ele ia querer herdar o reino do céu? Se eu fosse Deus, eu não o perdoaria. E de repente a voz veio a mim novamente e disse assim: filho, afaste-se um pouco. E então eu saí um pouco meio sem graça, baixei a minha cabeça e saí de perto dele. E eu fui um pouco mais para diante, com meu murinete na mão, porque eu estava pescando, e a voz falou assim para mim: vê a diferença do homem comigo? Vê a diferença do coração do homem comigo? Ele não o perdoaria, mas eu o perdoaria, pois
todo aquele que se arrepende dos seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar e o purificar de toda injustiça. E após a voz dizer isso para mim, ele trouxe uma outra passagem bíblica. Ele falou: lembra do ladrão da cruz? Aquele homem passou a vida toda praticando roubo, praticando tudo que não presta. Mas no final, estava um à minha direita e a outro à minha esquerda. O que estava à minha esquerda disse: se tu és o Filho de Deus, desça e salva você e salva nós também. Mas o que estava à minha direita disse: não diga isso. Nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Esse homem não praticou nada de errado, mas nós sim praticamos. Senhor, lembra, pois, de mim quando entrares no seu reino. E então ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, ele é aquele que reconhece os humildes de coração. E então eu descobri o coração das pessoas pelo fato delas não conseguirem perdoar. Eu compreendi o amor de Deus para com seus filhos. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele é aquele que concede uma segunda chance, uma segunda oportunidade para todos aqueles que se renderem aos seus pés, mesmo no último momento. O ladrão da cruz, ninguém foi lá pregar para ele na cruz, ninguém tirou ele da cruz e não levou ele para ser batizado. Não, ninguém. Mas ele teve um arrependimento. João disse: haverá de vir um após mim que eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sua sandália. Eu, porém, batizo com água, mas este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certamente, esse ladrão da cruz recebeu o batismo com fogo, o batismo genuíno. Mas você diz: mas quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus? A Bíblia diz que a palavra é espiritual. Sim. A Bíblia também diz que quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Sim, a Bíblia diz: se você crê em Jesus, o seu interior fluirá rios de águas vivas. Lembra? Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Quem não nascer da palavra, da obediência, quem não nascer do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Se você crê, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 20, diz assim, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva você. Não, preste muita atenção nisso, não a remissão, aleluia, a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Então aqui Pedro, ele está dizendo não que o batismo, o qual simboliza a salvação da arca de Noé, o qual Noé salvou ali através da arca, ele e a sua família, ele está dizendo aqui, este batismo na água, não a remissão da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência limpa diante de Deus. Sim. Muitos, após batizar nas águas, eles acabam se tornando piores do que antes. Muitos andam na linha por algum tempinho e depois desfalece, volta a pecar.
volta a praticar o erro. Por isso que nós temos que buscar o batismo no coração, o batismo do Espírito Santo primeiro, para que ele possa nos moldar. Para que agora o batismo nas águas tem todo o sentido. Mas o que eu quero dizer com isso? Que aquele homem, o ladrão da cruz, não passou pelo batismo nas águas. Mas eu penso comigo que ele foi batizado no Espírito. Sim, ele recebeu a divina graça da salvação gratuita, o qual que o próprio Deus, diante dos olhos do sacerdote, dos guardas que ali se encontravam, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluias! Louvado seja Deus! Então, a palavra, ela nos esclarece tudo o que necessitamos saber. Deus é amor. A Bíblia diz que ele é amor e não há nele trevas nenhuma. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma leitura então no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 11. Eu quero ler, meus irmãos, essa passagem um pouco meio que resumindo. Amém? Eu vou ler esta passagem de uma forma entendível e compreensível. Aleluias. Havia um homem conhecido como Deus. E ele tinha 2 dos seus filhos ali com ele, trabalhando na fazenda. Um chamava bode, o outro chamava ovelha. Aleluias! A ovelha um dia disse ao seu pai: pai, me dê a parte da minha herança. E então o seu pai disse sim. Então ele foi lá, pegou a parte da herança dele e deu para o seu filho. E então a ovelha saiu da presença do pai e foi para o mundo. Se deitou com prostitutas, caiu na bebedice, fez todas as práticas repugnantes que uma pessoa poderia fazer. Aleluias! Mas um dia ele percebeu que o seu dinheiro estava acabando e os seus amigos estavam afastando. E então a ovelha, o filho perdido, ele estava já preocupado, pois havia naquela terra uma fome terrível. E então ele decidiu ir atrás de um fazendeiro para poder trabalhar. E então o fazendeiro contratou ele e ele foi para um curral tratar de porcos. E ele estava ali tratando daqueles porcos, aleluias, tratando daqueles porcos com alfavaca, aleluias, estas bajas, o qual eles davam naquela época para os porcos. Ele estava ali tratando dos porcos, ele olhava aqueles porcos comendo e mastigando aquelas bajas. De repente, ele sentiu desejo de comer aquelas bajas. E então, o filho perdido começou a sentir desejo de ir embora para casa. Ele disse: uau, na casa de meu pai, os empregados, que são os anjos, comem do bom e do melhor. E eu aqui, neste lugar distante, eis que eu voltarei para o meu pai. Direi a ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno, pai, de ser chamado seu filho. Louvado seja Deus. Então o filho decidiu ir embora para a casa do pai. Então ele estudou uma forma de como chegar até o pai e de liberar as palavras. E então, após ele chegando na fazenda, de longe o seu pai olhou e disse para um dos empregados, disse: vê, aquele parece meu filho, ele está voltando. E então o anjo disse: sim, senhor, um dos empregados, que são anjos, é o teu filho. E de repente, então, aquele
o pai daquela ovelha saiu de encontro com ele, e quando eles se viram, se abraçaram, se alegraram. O pai se alegrou muito por ter encontrado o filho perdido. E então ele disse para o servo: vá depressa, trague um anel, coloque sobre o seu dedo. Calça os pés dele com sandálias, veste ele com as roupas novas. Sim, vá também, mata o bezerro cevado e prepara para nós poder ceiar. Pois aquele que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Aleluias! E então eles estavam ali festejando, se alegrando, porque o que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. De repente, chega o irmão mais velho, com o nome de bode. Então ele ficou ali de longe olhando o que se passa. E então, de repente, passa um dos empregados. Ele disse: o que está acontecendo aí? Uai, você não sabia? O seu irmão voltou, a ovelha voltou para os braços do seu pai. E então o pai ali viu eles conversando. Então o pai chegou até o seu filho bode e disse: vem festejar conosco. Ele disse: pai, o que está acontecendo? O seu irmão voltou. Quem? O meu irmão? Sim, o seu irmão voltou. Pai, ele pegou a sua herança, gastou com as prostitutas, fez tudo o que podia fazer, desperdiçou toda a sua herança. E o Senhor agora prepara uma festa para ele, mata o bezerro gordo. Eu estou contigo há tantos anos, nunca te abandonei. E agora, quando eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor não me dá nenhum carneiro para que eu festeje mais os meus amigos. Mas o papai Deus disse ao bode: filho, você tem tudo aqui comigo. Vê tudo isso? Tudo que é meu é seu. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Aleluias! Louvado seja Deus! Esta passagem eu contei desta forma para que ela fique um pouco mais esclarecida na forma com qual ela foi pregada. Porque sabemos que a Bíblia nos ensina que uns estão destinados à perdição e outros estão destinados à salvação. Tem ovelhas que ainda não teve um encontro com Jesus, mas um dia terá o encontro com o Pai. Um dia voltará para o Pai e ninguém fará que aquela ovelha se perca. Mas também há bodes que estão na casa do Pai. E estes, muitas das vezes, se desviam e não há ninguém que os restaure. Lembra de Judas? Judas andou lado a lado com o Pai. Judas andou lado a lado com o Pai. Mas ele estava destinado à perdição. Sim, ele estava destinado à perdição, ele era bode. Mas as outras ovelhas não se perderam. Mesmo às vezes sendo ignorantes, toscas, brutas, como foi uma delas que foi Pedro. Aleluias! Assim o Senhor falou ao meu coração. Há muitas ovelhas assim como Paulo.
Algumas delas estão no prostíbulos, algumas delas estão na balada, algumas delas estão praticando todo tipo de ato repugnante. Mas um dia eu chegarei a ele, e ele se arrependerá dos seus pecados. Mas há muitos bodes que estão dentro das igrejas, vestidos de paletó e gravata, e a maioria estão destinados à perdição. Porque lê, mas não pratica. Pregam, mas não praticam o que pregam. Povo obstinado e orgulhoso. Sim. Paulo, um dia o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Imediatamente ele caiu no chão prostrado. Hoje há muitas ovelhas como Saulo, e há muitos bodes descendo pau nas ovelhas por acharem que só eles herdarão o reino dos céus. Sim, Jesus disse: com o que compararei eu o reino dos céus? Com o que eu compararei o reino do céu? Como um homem que semeou um grão de mostarda? E ali germinou aquela semente, e dali cresceu uma árvore e se tornou uma árvore com os ramos muito grandes. Então vieram toda espécie de ave dos céus e se aninharam nesta árvore. Todo tipo de espécie de aves se aninharam nesta árvore. Por que ele diz todo tipo de espécie? É porque uns era drogadinho, outros era beberrão, outros eram prostitutas, outros eram assassinos, outro era traficante. Sim, por isso que ali aninhou todo tipo de espécie de ave do céu. Toda espécie de árvore. A árvore simboliza o reino de Deus, onde que as aves do céu, que são seres humanos, repousará e descansará debaixo da sua sombra. Aleluia! No que poderei eu comparar o reino dos céus? Sim, havia um homem muito rico que deu um grande banquete. Então, este homem ele tinha convidado já algumas pessoas. Só que deu no dia do grande banquete, ele disse ao seu servo: agora suponha comigo que este dono da fazenda é Deus, e verdadeiramente é Deus. Suponha que o servo é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo. Agora suponha que o dono do banquete disse ao seu servo: vá e chame os convidados, pois o banquete já está pronto. E então o servo foi e chegou no primeiro e disse: vem, o banquete do Senhor já está preparado. Mas ele disse: ah, Senhor, eu comprei 5 juntas de boi, não posso ir, me desculpe. E então o servo saiu dali e foi ao outro. E então disse ao outro: vem, o banquete do Senhor já está pronto. E ele disse: ah, Senhor, me desculpe, pois acabei de comprar uma casa e não posso ir, tem que vê-la. E então novamente ele saiu dali e foi ao outro. E disse: vem, o banquete do Senhor já está pronto. E ele disse: ó, Senhor, eu não posso ir, porque eu acabei de me casar e por esta razão eu não posso ir. Me desculpa. Aleluias. Vê
O grande banquete que será dado no reino dos céus, as pessoas estavam ocupadas com os prazeres da vida, preocupado com bois, preocupado com casas, preocupado com casamento, preocupado com isso, com aquilo e com aquilo outro. Aleluia. Aleluia. Imagine comigo o servo voltando. Você conseguiu imaginar comigo o servo voltando para o seu senhor, sem ninguém para o grande banquete? Deus deu um grande banquete. Deus vai dar um grande banquete. Agora imagine o Espírito Santo voltando. Aqueles o qual Deus convidou, nenhum deles quis vir para o grande banquete. É assustador, não é? Mas ele chegou até o seu Senhor, contou tudo, aleluias. E então a Bíblia diz que o Senhor do grande banquete irou-se. O Senhor do grande banquete ficou como? Irado. Então ele disse ao seu servo: vá rapidamente, aleluias, para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Aleluias. Então ele disse para o servo ir aos becos da cidade, trazer quem? Aleluias. Os pobres, os cegos, os aleijados, os mancos. Sim. Quem são esses pobres, irmãos? Não são as prostitutas? Quem são esses pobres? Quem são esses aleijados? Não são as pessoas que foram amaldiçoadas? Quem são esses pobres, irmãos? Não são as pessoas que foi desprezada pelas outras? Quem são esses cegos, irmãos? Não são aqueles que para o mundo são inválidos? Esta é a comparação da parábola. Pessoas que ninguém dá nada mais por elas. Aleluias. Aleluias. Disse o servo: o que o Senhor ordenou já foi feito. Então ele está dizendo que ele acabou de convidar. Quem convidou? O servo. Quem é o servo? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele diz: o que o Senhor ordenou já foi feito. Já foi feito. E ainda há lugar. Ainda há o quê? Repita comigo. Ainda há lugar. Muitos pregam na igreja que Deus não quer quantidade, mas Deus quer qualidade. Sim, eu digo a você, Deus quer quantidade e quer também qualidade. Você acha que Deus vai dar um grande banquete para somente 8, igual na Arca de Noé, participe do grande banquete? É isso que você pensa? É isso que você imagina na sua cabecinha? Muitos pastores religiosos, eles pensam que só eles entrarão no reino. Aleluias. Escute isso. Disse o servo: o que o Senhor ordenou já foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelo caminho evalado e obriga-os a entrarem, para que a minha casa fique cheia. Ele disse o quê? Obriga-os quem? Aqueles cegos, mancos, coxos que não querem entrar. Traga esses que não querem participar, para que a minha casa esteja cheia. Lembre, por isso que muitos serão tomados à força. Agora eu vou trazer o sentido do começo da história que eu contei para vocês. Que Deus permite coisas acontecerem na vida de certas pessoas para que ela não se perca. Muitas das vezes a pessoa está lá no mundo, mas ela está destinada à salvação. Como ela já foi dado a Jesus, Jesus de maneira nenhuma deixará que aquela alma se perca. E então muitas das vezes aquela enfermidade o qual aquela pessoa está sofrendo,
é para a salvação, não é para a destruição, mas é para a salvação. Sim, muitos serão tomados à força. Aleluia! Muitos serão tomados o quê? À força. À força. Ele disse: vá pelo caminho evalados e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados não provará do meu banquete. Você acha que Jesus errou quando ele contou esta parábola? Você acha que Jesus errou quando ele deliberou esse ensino? Não. A Bíblia diz que não houve mentira em sua boca. Por esta razão, eu quero te encorajar a ser manso e humilde de coração. O reino está preparado para aqueles o qual foi designado por Deus. A Bíblia diz que ele vai fazer que nenhum desses se perca. O próprio Senhor Jesus disse, lá no livro de João, no capítulo 16 em diante, de maneira nenhuma, os que o Pai me deu, deixarei que se perca. Sim, Ele não vai deixar que você se perca. Ele não vai deixar que você caia na tentação deste mundo. Você pode até cair, mas Ele vai te resgatar das mãos do cativo do cativeiro, pois Ele vai tirar o coração de pedra e vai dar para você um coração de carne. Ele vai tirar esse espírito divisional, esse espírito que contradiz as coisas de Deus. Ele vai tirar o espírito maldito e vai dar o Espírito Santo para que você possa conseguir obedecer à palavra de Deus. Ninguém na face da terra consegue obedecer os mandamentos de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Abra o seu coração pelo que o Espírito de Deus está prestes a fazer na sua vida. Abra o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento cada participante que está comigo até aqui agora, que ouviu esta mensagem até aqui agora, que estão com o coração aberto para aprender aquilo qual o Senhor tem para nos ensinar. Meu Pai, eu apresento os teus filhos que está comigo diante do teu altar. Eu apresento aqueles que acompanhou esta mensagem e todos aqueles que estão na lista de oração diante do teu altar. Sim, ó Espírito Santo, eu digo, todo espírito de confusão mental, todo espírito de decepção, todo espírito que provoca ciúme, todo espírito que provoca medo, todo espírito de falsidade, todo espírito de egoísmo, eu os ordeno que deixe o meu povo em nome do Senhor Jesus. Eu os ordeno que deixe o meu povo em nome de Jesus. Eu os ordeno que deixe o meu povo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sabemos que há prisões espirituais. Meu Pai, eu digo a esta pessoa, qual é a cláusula da sua prisão? Você pensa que a prisão é aquele que a pessoa está lá no cativeiro? Que está lá dentro da cadeia? A pior prisão é aquela que o homem está andando, mas a sua alma está cativa. Mas o seu corpo está cativo. Ele está andando aqui na terra, mas espiritualmente eles estão cativos. Cativo no quê? No que eles estão presos? No vício? Qual é a sua prisão? Prostituição? Qual é a sua prisão? Masturbação? Qual é a sua prisão? Fornicação? O que pode ser a prisão que Satanás usou para te prender?
Prisão de tristeza? Eu te liberto em nome de Jesus. Prisão de homossexual? Eu te liberto em nome de Jesus. Prisão de lesbianismo? Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Qual área que Satanás usou para te prender? Área na sua vida financeira? Eu te liberto em nome de Jesus. Área na sua saúde? Eu te liberto em nome de Jesus. Área na sua vida sentimental? Seja liberta em nome de Jesus. Sim. Qual a prisão que Satanás possa ter usado para te prender? Prisão de dor de cabeça? Prisão de hepatite no fígado? Prisão de hemorragia? Seja liberta agora em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Sim. Talvez você ainda não entendeu. Há prisões espirituais. Prisões. Apenas uma mágoa já é o suficiente para te manter cativo. A mágoa, ela atrai dor. A mágoa, ela atrai decepção. A mágoa, ela atrai divisão. A mágoa, ela atrai o espírito do suicídio. A mágoa, ela atrai a falsidade. A mágoa, ela atrai o egoísmo. A mágoa, ela atrai a decepção, a depressão. Sim, talvez Satanás usou a mágoa contra você e você está cativo e está carregando esse tanto de maldição. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Talvez você tenha dúvida do que tem a salvação, do que não tem a salvação. Eu digo toda dúvida que Satanás colocou em seu coração, de que você não irá herdar o reino do céu. Eu os ordeno que saia em nome de Jesus. Eu te liberto dessa dúvida em nome de Jesus. Seja liberto desta dúvida agora em nome de Jesus. Sim, qual a prisão que Satanás usou para te prender? Prisão de divisão no seu casamento? Prisão de divisão na sua família? Prisão de divisão entre pai e filho? Sogra, irmãos? Qual a prisão? Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Receba a liberdade em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a vida de todos os meus irmãos em Cristo. Toda mão de aflição, toda mão de angústia, toda mão de medo, eu os ordeno que tire esta mão agora em nome de Jesus. Tira as suas garras, Satanás. Tira as suas garras, Satanás. Tira a sua mão do meu povo em nome de Jesus. Sim. Agora que o mal tem saído, a ferida seca com facilidade. Meu Deus, eu lanço a unção de cura sobre o meu irmão e sobre a minha irmã que me ouve. Receba o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o dom de cura sobre a sua vida. Eu imparto sobre você da mesma unção de cura agora sobre os seus ossos, sobre os seus nervos, sobre os seus músculos, sobre os seus órgãos internos e externos. Seja curado agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás possa ter causado em seu sistema, eu digo, seja curado agora em nome de Jesus. Toda enfermidade no seu sangue, seja curada agora em nome de Jesus. Toda enfermidade no seu rim, seja curada agora em nome de Jesus. Rim, volte a funcionar em nome de Jesus. Fígado, volte a funcionar em nome de Jesus. Pâncreas, componha-se, volte a se normalizar e funcionar como era em nome de Jesus. Talvez o seu problema possa ser uma gordura no rim, no fígado. Eu digo, seja curado agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus.
todo mau funcionamento em seu sistema, eu digo, seja curado em nome de Jesus. A Bíblia diz que a boca foi feita para abençoar e para amaldiçoar. Eu abençoo seus órgãos agora em nome de Jesus. Eu abençoo seu sistema em nome de Jesus. Eu abençoo seu sangue em nome de Jesus. Eu abençoo seu corpo em nome de Jesus. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo como sacerdote de Cristo em nome de Jesus. Venha às fontes de água, venha e compre leite e vinho sem custo algum. Sim, João 7,38 diz: quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas, que do seu interior flui a vida agora em nome de Jesus. Eu digo luz sobre os seus órgãos, luz sobre o seu fígado, luz sobre o seu coração, luz sobre o seu pulmão, todo esse pigarro na garganta, toda esta nicotina que possa estar no seu pulmão, eu digo, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Talvez você tenha um problema na traqueia da sua garganta. Eu digo, seja corrigido agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Sim. Talvez você possa ter um caroço que está desenvolvendo em alguma parte do seu corpo. Toda raiz de caroço, toda raiz de câncer, toda raiz de dor, eu os ordeno que seque e morra pela raiz em nome de Jesus. Jesus disse à figueira: ninguém nunca mais coma figo de ti. A Bíblia fala que a figueira secou pela raiz. Ah, papai, que esta raiz de enfermidade seca agora pela raiz. Que esta raiz de enfermidade seca agora pela raiz. Que esta raiz de enfermidade seca agora pela raiz. Jesus disse: se você tiver fé e não duvidar no seu coração, poderá dizer a este monte: erga-te e lança-te ao mar. Eu digo a esta montanha de dor: sai agora em nome de Jesus. Eu digo a esta montanha de aflição: sai agora em nome de Jesus. Eu digo a esta montanha de medo: sai agora em nome de Jesus. Eu digo a esta montanha de decepção: sai agora em nome de Jesus. Eu digo a esta montanha de enfermidade: a deixe em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu agradeço e declaro aqueles que ouviram até aqui agora curado em nome de Jesus. Eu digo curado em nome de Jesus, curado em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Diga: eu estou curado. Jesus é quem me curou. Eu estou liberto. Jesus é quem me libertou. Receba, receba, receba o seu milagre. Declare isto e receba isto em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Receba sobre a sua vida o dom do Espírito Santo de Deus.